Quero chamar o pastor Paulo. O pastor Paulo vai ministrar a palavra ontem à noite. Depois lá no YouTube você pode acompanhar a pregação de ontem, você que não veio. E que Deus possa usar a vida do pastor Paulo. Quero aproveitar, irmãos, vamos orar pela vida do pastor Paulo. E quero chamar a Ana, que é a esposa do pastor também. Pode vir aqui, vamos orar pelos irmãos. O Senhor está direcionando o pastor Paulo e a Ana em ministério, e vamos orar para que o Senhor possa mostrar para eles onde eles devem servir ao Senhor, né? No momento eles estão aqui bem pertinho em Águas Claras, mas o Senhor há de mostrar para eles onde eles devem assumir como pastor aí, né? Não é verdade? Não é isso? Podemos orar sobre isso? Podemos, né? Então nós vamos orar como igreja sobre isso, tá? E depois lembrem de ficarem em oração pelo eu ia falar apóstolo, né? Não, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Mas vamos orar pela vida do pastor Paulo e da Ana também. Lembrem de orar por eles, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça e misericórdia. Nós queremos colocar a vida do pastor Paulo, também da Ana Paula, diante do Senhor. Esta família tão querida, eu peço, Deus, que o Senhor possa dar a resposta certa que vem do Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas, que eles continuem te amando sobre todas as coisas, te servindo com fidelidade, te priorizando nas suas vidas, sabendo que o Senhor é quem cuida da vida deles, é o que tem o melhor. Então guarda o teu servo, guarda a tua serva, e que eles possam, em breve possamos saber a respeito da tua direção, do teu direcionamento. Usa a vida agora do pastor Paulo para ministrar aos nossos corações. Senhor, tem misericórdia de nós, nós carecemos de Ti e precisamos da Tua instrução, do Teu ensino, da exortação que vem do Senhor. Então, Deus, usa a vida do Teu Filho agora, nos dá ouvidos atentos para a Tua palavra, que é santa, que é digna de total aceitação, que possamos aceitar a Tua palavra sem murmuração, mas com submissão. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Ontem à noite nós caminhamos pelo texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 16 até o verso de número 20. E ontem o evangelista Marcos nos mostrou que o ato de discipular envolve ser chamado. Nós fomos chamados, um dia Deus te chamou das trevas para a sua luz, que é Cristo. E hoje nós vamos trabalhar discipulado como um ato de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Então eu gostaria que você abrisse lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 11, nós vamos caminhar nessa perspectiva de pensar em fazermos discípulos agora. Ontem nós fomos convencidos pelo texto de que somos chamados para pescar pessoas, evangelizar. Hoje nós vamos aprender como que este Deus, na igreja, nos ajuda a evangelizar e apacentar uns aos outros. É muito belo ver isso. O evangelho significa buscar o perdido e apacentar aquele que já foi salvo. Então, 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso de número 11, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos do Senhor. Se alguém serve,
façam na força que Deus lhe dá. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, este texto nos ajuda a olhar para o discipulado como algo não profissional, como algo comum no nosso meio. Eu queria provar para vocês, porque o texto nos diz isso, que nós fomos chamados para viver a vida cristã em mutualidade. E essa mutualidade envolve discipular, fazer discípulos, ajudar outras pessoas a seguirem o Cristo que nos chamou, o Cristo que nos salvou. Discipulado, em resumo, envolve os 2 grandes mandamentos. Isso é muito importante. Isso ficará mais claro agora. Seguimos a Jesus porque Ele gerou em nós amor incondicional por Deus. Isto é graça. Por esta causa, os pescadores abandonaram seus barcos. Aqueles que escutaram o chamado eficaz de Cristo não podem permanecer apenas como pescadores de peixes. Isto é obediência. Ontem nós trabalhamos muito isso. Jesus, ao nos chamar da desobediência, nos torna capaz a obedecer. Nós fomos capacitados e continuamos sendo capacitados a obedecer a sua voz. E nesta obediência, nós devemos fazer discípulos. Fomos evangelizados para apacentar ovelhas também. Ontem entendemos que o discipulado envolve amar a Deus acima de todas as coisas. O texto que nós trabalhamos ontem foi do chamado dos apóstolos, 4 apóstolos. E estes apóstolos amaram Cristo acima de todas as coisas, deixaram tudo para trás e o seguiram. Hoje nós vamos tratar do discipulado na ênfase do 2º mandamento. Por quê? Porque seguir a Jesus significa amar ao próximo a ponto de gastar a sua vida com Ele, discipulando, ensinando. E este texto específico nos dá orientações básicas para o discipulado. As orientações que esse texto nos dá é que somos pescadores de homens que devem praticar o perdão que recebemos, sendo hospitaleiros, servos e conselheiros. Deus nos chamou para exercer o grande perdão que Ele nos deu. E como que nós exercemos isso no meio da igreja, na comunidade da fé? Sendo hospitaleiros, servindo ao próximo com os nossos dons e aconselhando os nossos irmãos biblicamente. Isso que eu falei resume o meu sermão, resume o que o texto nos propõe. Jesus, na grande comissão, nos entregou a seguinte ordem: vão e façam discípulos. Mateus capítulo 28, versículo de número 19. Então a nossa vida deve ser dedicada a ajudar outras pessoas a seguir Jesus. A influência espiritual que exercemos sobre a vida de outras pessoas deve torná-las cada vez mais parecidas com Cristo. É por isso que nós vivemos em comunidade. Um ajudando o outro na sua fraqueza, a se parecer com aquele que é bendito, que é perfeito. Essa é a nossa caminhada como igreja. Então, amar ao próximo é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Eu gostaria que isso ficasse muito claro, gravado no seu coração. E que Deus, pelo convencimento que vem pelo seu Santo Espírito, o convencesse de que o conhecimento bíblico que você já possui é suficiente para ajudar outras pessoas.
Nós não precisamos, a igreja não precisa de um seminário, de ir para o seminário e voltar do seminário para ajudar outras pessoas a imitarem o Cristo vivo. Nós já conhecemos o suficiente. Precisamos crescer no nosso conhecimento, mas você já sabe o suficiente para ajudar outra pessoa. É isso que eu queria que você gravasse no seu coração. Então acompanhe comigo o versículo de número 7. Aqui o apóstolo Pedro nos convence, nos move a praticar o perdão que recebemos. Leia comigo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O apóstolo nos apresenta aqui o tema da proximidade do fim de todas as coisas, vinculado ao perdão, para nos mostrar que discipular é praticar o perdão que recebemos de Cristo, ou que recebemos de Deus em Cristo. A proximidade nítida da segunda volta de Cristo deve ser um lembrete constante de que a vida cristã é também uma vida dedicada a discipular. Você não pode ficar mais 66 anos nesta igreja sem fazer discípulos. O que o texto nos move hoje à noite, na autoridade do texto, é que nós devemos responder a essa palavra fazendo discípulos. Grava isso no seu coração. A vida com Cristo é uma vida dedicada a discipular. Pastor, mas qual é a motivação? A motivação para fazermos discípulos é o amor. Ele derramou o seu amor sobre nós, para que agora amássemos os outros. E a base do amor cristão é o perdão. Quem não está disposto a perdoar, consequentemente, não conseguirá amar. Não é assim dentro de todos os nossos relacionamentos? Não é assim com os nossos cônjuges, filhos? Se você não está disposto a perdoar, então você não entendeu o que é amor. Amor é perdão. E o discipulado envolve perdão. Pedro, no restante do versículo, nos chama a vivermos uma vida criteriosa, sóbria e de oração. Porque essa foi a vida de Jesus. E como discípulos, devemos imitá-lo. Ontem, eu também citando o primeiro capítulo de Marcos, no verso 35 ao 39, nós vimos que este Jesus, ao sair para orar, tem discernimento para decidir para onde o próprio Deus está guiando o seu ministério. Uma vida sóbria, meus irmãos. Pedro, quando disse, o fim de todas as coisas está próximo, ele convida, ele chama, ele exorta a igreja a uma vida sóbria. Nós não podemos viver distraídos. Não podemos. Nós não podemos gastar o nosso tempo, ou todo o nosso tempo, na internet, com outras coisas. Nós precisamos discipular. Nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Você foi salvo para isso. Em Efésios capítulo 2, no verso 10, Paulo nos mostra que a nossa salvação tem um propósito, as boas obras. E uma das boas obras é fazer discípulos. E essa boa obra não só é uma boa obra, é um mandamento. Jesus nos deixa isso na grande comissão. Nós devemos cumprir. Nós devemos fazer, nós devemos praticar. Jesus, em vários textos dentro dos evangelhos, nos diz a seguinte máxima: aquele que apenas escuta a minha palavra, mas não a pratica, não é meu discípulo.
Então, se o próprio Deus está nos dizendo isso hoje à noite, nós não podemos voltar para casa sem pensar em alguém para discipular. Não podemos. Porque é o próprio Cristo que na sua vida fez discípulos, que nos chama a imitá-lo. O verbo traduzido como criteriosos significa ter uma mente sã ou estar mentalmente saudável. A sanidade mental que buscamos diariamente em outras coisas se encontra em uma perspectiva bíblica do amanhã. O senso correto sobre o fim de todas as coisas, o fim dos tempos, coloca em ordem o nosso caos. Saber que Jesus um dia voltará, tira de nós o caos do nosso coração. Ter a certeza de que Jesus julgará todas as coisas, tira de nós um senso errado de injustiça. Acalma. Saber que Ele é um Deus que trabalha enquanto nós dormimos, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, acalma o nosso coração, frágil, aflito. Essa ordem organiza a nossa oração, tornando-a criteriosa e sóbria. Como têm sido as suas orações? Você ora só por você? Você entra na presença do noivo apenas como um pedinte? Ou você entra na presença do noivo, primeiramente, buscando comunhão com Ele? A sobriedade mental na oração faz toda a diferença. Nas outras áreas também, mas na oração faz uma diferença gigantesca. Precisamos entrar na presença de Deus, conhecendo quem Ele é. Ele é um Deus todo-poderoso. Primeiro nós o adoramos, depois nós nos deleitamos na sua presença. E por fim, se Ele não arrebatar o nosso coração, aí sim nós colocamos os nossos pedidos diante dEle. Mas nós não somos filhos apenas pedintes do Senhor. Oração é se relacionar com Ele. Ontem eu me lembro de que um momento do sermão, eu disse que oração é a resposta que damos à voz do Senhor. A voz está na Escritura. Sem leitura bíblica, a sua oração sempre será uma oração egoísta. Mas com a leitura bíblica, o próprio Deus organiza o nosso caos, para que na hora da oração, a gente fale com Ele, sabendo quem Ele é, entendendo que esse momento é maravilhoso. Ele gera em nós amor pela Escritura, para que no momento da oração nós possamos amá-lo. Olha o tanto que isso é belo. Ter uma oração criteriosa e sóbria. O apóstolo nos exorta a isso. Ele move todo o texto para nos falar isso. Agora, no versículo de número 8, Pedro nos fala do mandamento de amar ao próximo. Esse mandamento está associado, ligado e vinculado ao discipulado. Ele fala assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Mas o que esse texto tem a ver com discipulado? Tudo. Porque é impossível exercermos o perdão e a mutualidade sem convivência. Por isso, discipular é conviver com o próximo, assim como Jesus convive conosco, em amor e perdão contínuos. Acima de tudo, nós devemos ter muito amor para com os outros. Esse amor clama por convivência. Clama por convivência.
Mas parece que o nosso coração foi programado para perdoar só os nossos parentes. Nós valorizamos mais o nosso laço natural do que o santo laço de Cristo, feito pelo seu sangue. Neste texto, Pedro também vai nos falar sobre a murmuração. Na primeira ofensa, nós já descartamos o outro irmão. E o texto nos chama, nos clama, nos envolve com o perdão. Nós fomos perdoados para perdoar. Pedro está falando assim, acima de tudo, acima de toda ofensa, acima de toda impressão errada que você possa ter, porque o nosso coração é enganoso. Acima de tudo isso, tende amor. Amem uns aos outros. O verbo traduzido por tenham é a ordem que exerce autoridade sobre todos os versículos dessa seção. Mas o verbo não está sozinho. Pedro nos ordena a termos um amor mútuo e intenso. A proximidade do fim dos tempos deve gerar no cristão um amor que suporta a ofensa. Meus irmãos, suporta a ofensa. Suportar é perdoar. Suportar é tratar. Suportar é conversar sobre. O nosso amor ao próximo deve suportar a ofensa. Não é ignorá-la, mas é suportar. Gerando assim uma afeição de amor sincero pelo próximo. O discipulado cristão envolve paciência, porque ela revela as intenções do coração humano, ao mesmo tempo que confronta os seus pecados. Quando você começa a caminhar com alguém no discipulado, ele vai confessar os seus pecados a você, ele vai abrir o coração a você, e você deve, com paciência, ouvir, às vezes semana após semana, o mesmo pecado sendo praticado, e ajudar aquele irmão, até que ele mortifique aquele pecado. Não é assim que o próprio Deus fala conosco e faz conosco no seu discipulado? Quantos anos nós tentamos vencer os mesmos pecados, até que um dia a gente consegue vencê-lo na força de Cristo. E este Deus tem paciência conosco. Então o discipulado envolve paciência com o irmão. É uma caminhada de amor. Eu estarei aqui o tempo necessário por você. Ah, mas pastor Pedro, eu há anos luto contra a murmuração. Mas eu estarei aqui o tempo necessário com você. Até que juntos e pela força de Cristo, a gente vença gradualmente este pecado. Mas nós não temos paciência. Nós somos impacientes. No primeiro erro, nós já decretamos, nós já duvidamos até da conversão do irmão. Se Deus fosse duvidar da obra dele em nós, pelos erros que cometemos, todos os dias, o que seríamos de nós, meus irmãos? Perdoar envolve paciência. Perdão é o ato de eximir alguém da culpa, apesar dos seus erros. Perdão advém da graça. No Novo Testamento, o perdão está relacionado a Cristo, a sua morte sacrificial na cruz e a sua ressurreição. Por Ele ter suportado a pena de morte trazida pela lei contra nós pecadores, Deus nos perdoou. Ser perdoado, segundo a Bíblia, é identificar-se com Cristo em sua crucificação e ressurreição. Logo, o perdão de Deus exige. Ele não pede, Ele exige que perdoemos os outros. Ele exige. Porque a graça traz consigo a responsabilidade e a obrigação de perdoarmos. Nós fomos perdoados de tantas coisas,
então nós devemos perdoar as muitas ofensas. Aquele que não discipula ninguém se exime da grande bênção de exercer o ministério da reconciliação, dados a todos os crentes, 2 Coríntios capítulo 5. Discipular é ser usado por Deus para formar Cristo no outro, moldando pela palavra o coração do discípulo na forma de amor e perdão. O ato de discipular pessoas é fundamental para o cristianismo. De certa maneira, a continuidade e a qualidade do cristianismo, da Igreja do Senhor, estão vinculadas à ordem de fazer discípulos. Uma igreja é fraca quando ela deixa de discipular, e uma igreja não existe se não há pessoas fazendo discípulos. Porque Deus resolveu salvar o povo perdido por meio da igreja, e por isso Ele nos deu a ordem: façam discípulos. Não podemos pensar igreja, cristianismo, sem discipulado. E este discipulado está totalmente envolvido com o perdão. O ato de discipular pessoas é maravilhoso. Deus hoje está te relembrando do mandamento que Ele te deu, que Ele entregou à sua igreja: façam discípulos. Por isso, a nossa vida com Cristo é uma vida de discipulado. Lembrem-se de que, enquanto seguimos a Jesus, ajudamos outras pessoas a segui-lo. De modo prático, e agora o nosso sermão entra num modo bem mais prático. Como discipulamos outras pessoas? Construindo relacionamentos que envolvem serviço, hospitalidade e aconselhamento bíblico. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso e alguns pontos como você pode fazer isso. O verso de número 9, Pedro vai nos falar que discipular envolve hospitalidade e serviço. Versículo 9 diz assim: sejam mutualmente. Aqui é uma troca. Tem pessoas que, por natureza, elas são mais hospitaleiras. Mas aqui é um mandamento à igreja e é um mandamento mútuo. Então, se alguém um dia te convidou para ir na casa dela e você foi lá e comeu aquela boa comida e teve aquela boa conversa, é o tempo de retribuir. Porque o versículo diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Discipular envolve serviço e hospitalidade, porque o amor intenso deve ser exercido na comunidade cristã e pela comunidade cristã. A hospitalidade não é apenas um dom exercido por parte da igreja, como alguns ensinam ou pensam. Ela é um mandamento para todos os crentes. A hospitalidade está em todo o processo de salvação e nos sacramentos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O culto público é onde Deus nos convida a experimentarmos o ambiente da sua casa, o ambiente da sua presença. Eu queria que você entendesse isso. Ao nos salvar, Cristo nos torna dignos de habitar na presença de Deus, e Deus passa a habitar em nós pelo Espírito Santo. Hospitalidade. No sacramento do batismo, a igreja reconhece o nosso testemunho de fé e passamos a conviver como irmãos. Hospitalidade.
No sacramento da ceia do Senhor, nos assentamos à mesa para partilhar o pão e o vinho com os filhos de Deus e nossos irmãos em Cristo. Hospitalidade. O tempo todo o cristianismo vai nos envolvendo com a hospitalidade. A hospitalidade está presente no Evangelho, no Cristo. Negar receber um Filho de Deus em nossa casa é, em parte, negar receber o próprio Cristo. Por isso, a hospitalidade é um mandamento de cuidado mútuo. E todo mandamento exige um tipo de esforço para ser realizado. Devemos nos esforçar para sermos hospitaleiros. Não é assim, o pastor falou que eu tenho que ser hospitaleiro e amanhã eu vou acordar com vontade de chamar o irmão para que ele fique lá em casa, a gente converse até mais tarde. Não, não é isso. O mandamento ele deve ser realizado contra a nossa vontade, porque muita da nossa vontade ainda é pecaminosa. Então o mandamento exige esforço. Devemos nos esforçar para sermos hospitaleiros, porque é na hospitalidade que Deus desenvolve relacionamentos de discipulado. É a partir do momento que você abre a sua vida, a sua casa, a sua família para receber outros irmãos em Cristo, que Deus começa a desenvolver entre vocês o discipulado. É ali que a chama do discipulado vai sendo brotada. Eu não quero que você pense em discipulado como algo apenas formal, porque ele não é. Discipulado é um tipo de relacionamento que envolve amizade, confiança, amor, arrependimento, exortação e perdão. Meus irmãos, quando nós estamos em pecado e alguém se aproxima para nos exortar, não fique emburrado não. Às vezes a gente não entende muito bem Mateus capítulo 18. A disciplina do Senhor para a igreja é para trazer aquele que está em pecado de volta para casa. Quando alguém nos repreende em amor. A repreensão é amor. Aquele que ama repreende. Aquele que ama não suporta ver o outro sofrendo em pecado. Ele se aproxima com graça para exortar. Por isso que no discipulado nós devemos exortar com amor, com paciência, mas devemos. Mas tudo isso que eu disse não é possível sem relacionamentos marcados pela mutualidade da cruz. A hospitalidade é o meio pelo qual exercemos e desenvolvemos os nossos dons. Como serviremos as pessoas se não nos relacionarmos com elas? Serviço pressupõe relacionamentos. Como você vai exortar, ensinar e confortar as pessoas com as quais você não conversa? Como? No meu pensamento eu vou exortar tal pessoa que estava sentada, aquele irmão que fez isso comigo, eu vou exortar ele lá em casa no meu pensamento. Relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional e a igreja deve desenvolver relacionamentos. Não existe caminhada cristã solitária. Quem se isola do rebanho se perde no caminho. Se você buscar na memória, alguns irmãos que
um dia congregaram nessa igreja, ou que eram irmãos de outra igreja, o primeiro passo para eles abandonarem a fé, foi deixar de congregar. O segundo passo foi se afastar dos irmãos em Cristo. E agora eles estão fazendo alguma coisa, talvez assistindo algum programa de TV, menos cultuando a Deus no dia do Senhor. Aquele que se afasta do rebanho se perde no caminho. Sabe o porquê de sermos tardios para exercermos a hospitalidade? Tem um porquê. É porque ela quebra o pecado do partidarismo, desconstruindo a politicagem, pois nenhum tipo de acepção de pessoas pode sobreviver em um ambiente de amor mútuo. Nenhum tipo. A murmuração nos impede de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É uma praga que torna hostil todo o nosso agir. Mas, se vocês desenvolverem relacionamentos de discipulado, paciência, serviço mútuo, abandonando e retirando todo e qualquer tipo de murmuração da vossa vida, com certeza vocês experimentarão o poder de Deus. Com certeza. Quanto mais a igreja luta contra o pecado, mais Deus ministra poder sobre a vida deles. Quanto mais você luta contra o pecado, mais o próprio Deus se revela a você. Na palavra, a leitura bíblica, ela vai se tornando algo delicioso. A oração não é mais algo penoso, mas é belo. A luta contra o pecado está vinculada à qualidade do nosso relacionamento com Deus. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. O tempo todo Deus admoesta Israel a retirarem o pecado de seu meio, para que eles tenham plena comunhão com um Deus que os tirou da terra do Egito. E é assim conosco também. Abandonem os pecados. O pastor ficou falando de pecado, mas, meus irmãos, eu luto contra os mesmos pecados que vocês lutam todos os dias. Tem dia que ao final da tarde eu preciso me ajoelhar ali, clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí o Espírito dele vem e repousa sobre a minha vida e manifesta graça. E eu choro na presença do Senhor e Ele me conduz ao alívio. Espero que você tenha experimentado isso também. E se não tem experimentado, busque mortificar o pecado. Lute contra o pecado. Faça muros. Pastor, mas aquela menina do trabalho é tão bonita. Não converse com ela. Pastor, mas o meu problema é dinheiro. Então não mexa com dinheiro. Que a sua esposa administre o lar. Na questão do dinheiro. Meus irmãos, o tempo da volta de Cristo está próximo. E o apóstolo Pedro nos chama a sermos criteriosos nos nossos dias. Não podemos mais viver sem refletir. Devemos meditar e praticar a palavra. O Evangelho de Cristo é comunitário, e viver de modo digno deste Evangelho é viver em comunidade. Construam relacionamentos que envolvam a graça de Deus. Discipular não é uma escolha, é um mandamento que deve ser natural em nossas vidas como irmãos em Cristo. É natural, não é um peso.
É um peso para você conversar com o irmão? É um peso para você ler a Bíblia com o seu filho? É um peso para você aconselhar, orar por alguém? Isso é discipulado. Isso é caminhar. É mutuamente, não é só o pastor. É claro que naquilo que nós não conseguimos, nós devemos pedir auxílio do pastor. Deus vocacionou homens para nos ajudar. Mas em muita coisa a gente consegue fazer sozinho. A gente consegue. Vocês conseguem. Talvez vocês tenham mais conhecimento bíblico do que eu. Talvez vocês tenham mais experiências com Deus do que eu. Compartilhem a vida cristã, a nova vida que Deus deu a vocês com outro irmão. Abram a casa de vocês, quebrem a cultura, implantem nas vossas vidas a cultura do reino de Deus. É isso que o apóstolo nos fala. E no verso de número 11, o apóstolo Pedro é enfático. Ele vai nos dizer que discipular é aconselhamento bíblico. Não podemos pensar em discipulado fora do aconselhamento bíblico. Não podemos pensar em discipular alguma pessoa ou uma pessoa fora da Escritura. O verso 11 nos diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Fale de acordo com a Escritura. Se alguém serve, façam-o na força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Se você desenvolve algum tipo de discipulado fora das Escrituras, você retira a glória de Cristo, porque todo o final do versículo está vinculado à exortação de Pedro. A glória de Deus está em falarmos ao próximo de acordo com a palavra de Deus e servirmos ao próximo de acordo com a força que Deus dá. Quando fazemos essas coisas fora da Escritura, fora do pensamento bíblico, nós estamos tirando a glória do Senhor. E isso é muito pesado. Quero mostrar que discipular é aconselhamento bíblico. Os nossos discipulados não são segundo os pensamentos de Kant, Aristóteles, Freud, e sim segundo a palavra revelada de Deus. Jesus, meus irmãos, notem isso. Notem isso. Jesus, sendo a palavra encarnada, não deixou de ensinar segundo a palavra revelada do Antigo Testamento. Se você fizer uma varredura em todos os ensinos do Novo Testamento, mas principalmente nos ensinos de Jesus, o tempo todo ele está citando e ensinando o Antigo Testamento. Ele está interpretando as leis. Ele está mostrando como ele falou no passado e como ele continua falando agora. Todos os ensinamentos de Jesus têm como fundamento a lei, os salmos e os profetas. Jesus, sendo a palavra, transmitiu e discipulou por meio da palavra. E por que nós, como seus discípulos e imitadores, faríamos diferentes? Por que você faria diferente? Se você imita a Cristo. Se Paulo nos exorta, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Isso significa que devemos exortar, consolar, encorajar e ensinar, tendo a Bíblia como nossa base e alicerce. Discipular é educar segundo as Escrituras. Uma pessoa pode estar ansiosa porque não conhece o atributo da providência de Deus.
deficiência do conhecimento de quem Deus é levou essa pessoa ao estado de ansiedade. Ela perece nas especulações do amanhã por não conhecer os atributos de Deus. E no aconselhamento bíblico, encorajamos essa pessoa, mostrando a sabedoria de Deus e a sua soberania sobre todas as coisas, fundamentando o coração dela na palavra, para a palavra mudar o seu comportamento naquilo que é pecaminoso. Não é assim conosco? Não é assim que Deus age conosco? Quero mostrar a vocês um exemplo de Jesus aconselhando. Abram comigo em Mateus capítulo 6, versículo de número 25. O exemplo que eu vou dar aqui é o mesmo exemplo da ansiedade e da soberania de Deus. Aqui nós temos a parábola a respeito das preocupações. Diz assim o texto, Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, o sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará com os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Jesus aqui está aconselhando os seus discípulos. Este texto, esta parábola, está tanto em Mateus como em Lucas. E os dois textos referentes à parábola, contra as preocupações, são antecedidas por um ensino contra o amor ao dinheiro. Se você notar, no verso 24, Jesus está exortando sobre os dois senhores. Em Lucas, Jesus conta a parábola do rico tolo, no sentido de que a nossa confiança não pode estar no dinheiro. Então ele diz assim, não coloquem o vosso coração no dinheiro. E aí ele apresenta aos discípulos a providência divina. Ele mostra, o Deus que é Pai de vocês, cuida dos pássaros e dos lírios. Por que Ele não cuidaria de vocês?
Ele apresenta, talvez ao coração ansioso daqueles discípulos, a providência divina, como cura. Jesus nos ensinando a discipular, a aconselhar biblicamente. Jesus combate aqui tanto a idolatria como a ansiedade, mostrando aos seus discípulos a providência de Deus. Providência é soberania com intenção. O texto que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o texto que nos revela que este Deus soberano faz que o sol nasça, a lua, os peixes, a comida, a roupa, a saúde, tudo coopere para o nosso bem. E qual é o nosso bem maior? A nossa salvação. Então existem coisas que Ele não vai nos dar, porque a graça dEle é suficiente. Mas existem momentos que Ele vai fazer milagres. E Ele nos convida a descansar na sua soberania, para que a ansiedade não tome o nosso coração. Não sou eu que estou dizendo. O próprio Jesus diz no texto, não andeis ansiosos. Filipenses capítulo 4, se você notar, quando Paulo fala sobre a ansiedade ali, ele tem como esse ensino a base. Que nós transformemos os nossos anseios, os nossos medos, em orações e súplicas, para que o próprio Cristo derrame a sua paz sobre a nossa mente e coração. É um mandamento ali em Filipenses, de acordo com essa parábola. E muitas vezes andamos ansiosos, porque a Escritura não diz que a ansiedade é algo que é vinculado à sua personalidade. Você é ansioso, não. A Escritura diz que a ansiedade é um estado de espírito. E Deus se mostra grandioso, mostra a sua providência, como auxílio presente, para que essa ansiedade não nos tome. Então que transformemos as nossas orações, a nossa ansiedade em orações. E o texto tem uma promessa. O próprio Cristo guardará o nosso coração e mente. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui na parábola. Ele está tratando o coração dos discípulos. Aconselhamento bíblico nos ajuda a vencer os vários pecados que afetam o nosso comportamento e que tem como sua raiz os vários ramos da incredulidade e idolatria. Aconselhamentos são conversas que edificam, confortam, restauram. Além disso, o aconselhamento bíblico não é de domínio exclusivo dos pastores e conselheiros profissionais. Pertence a todos os cristãos, pais, sábios, cônjuges, colegas de quarto, vizinhos, irmãos em Cristo. Deus nos deu a palavra dele para que nós aconselhássemos uns aos outros. Quando Pedro nos diz que aquele que fala deve falar segundo os oráculos de Deus, o velho apóstolo nos revela que aconselhamento bíblico é um tipo de discipulado bíblico, onde Cristo é gerado em nós. Por isso, nesse tipo de ensino, buscamos aplicar as verdades bíblicas do cristianismo evangélico ao problema humano, de maneira intencional e consistente. O aconselhamento, de forma simples, é ajudar outras pessoas a vencerem os seus dilemas individuais pela força da palavra de Deus. É na palavra de Deus que você encontra a força e a solução para os seus dilemas individuais, não importa qual ele seja. Aconselhamento sendo discipulado e o discipulado sendo um aconselhamento. Usamos a Bíblia como ferramenta dada por Deus e inspirada pelo Espírito Santo para diagnosticar, explicar e resolver os problemas do coração humano.
admitindo a nossa total dependência de Deus, porque servimos na força que Deus dá, e Ele nos fortalece pela sua palavra. Se você notar, tudo o que eu disse aqui está em conformidade com o texto bíblico. O texto vai nos conduzindo a este raciocínio. Como que Deus nos fortalece? Na oração, que é uma oração bíblica, na pregação, que é uma pregação bíblica, num culto, que é um culto bíblico, e no conselho, que é um conselho bíblico. Pela sua palavra, pela sua voz, Ele criou todas as coisas. Pela sua voz, Ele nos salva. E pela sua voz, Ele nos fortalece e nos ajuda a vencer todos os dilemas. É a voz dEle. Eu quero terminar dizendo: fomos feitos pescadores de homens, e por isso devemos praticar o perdão que recebemos, sendo hospitaleiros, servos e conselheiros, porque isso é o ato de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado pela Tua santa palavra. Nós rogamos ao Senhor, como igreja, como filhos, que o Senhor mova o nosso coração à obediência da Tua voz, e que possamos fazer discípulos ou nos tornar discípulos. Senhor, que nós nos aproximemos dos nossos pastores, dos mestres dentro da igreja, com o intuito de aprender a Tua palavra, para ensinar outras pessoas. Senhor, não nos deixa viver uma vida cristã que não gera discípulos, viver uma vida cristã sem frutos. Nós clamamos ao Senhor: tem misericórdia de nós. A igreja Betel chegou até aqui, 66 anos de caminhada, porque o Senhor, por meio do Teu povo, produziu discípulos. E a nossa oração é para que o Senhor, o nosso Deus, continue por meio de nós, Igreja de Cristo, e em especial a Igreja de Cristo que se reúne neste local, a continuar produzindo discípulos. Nos ajuda, Senhor, a abrir o nosso lar, a servir ao outro e a aconselhar biblicamente. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém.